Olá, você sabia que em média até metade dos ataques cardíacos que ocorrem com as pessoas são silenciosos? Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Gabriel Soares e nesse vídeo vamos descobrir sobre o infarto silencioso. O infarto ele pode apresentar não apenas como estamos acostumados de poder ver, como aquela dor forte no peito, mas ele pode vir silenciosamente de forma bem leve ou no pior dos casos sem apresentar nenhum sintoma. Talvez você não saiba, mas o infarto ele pode chegar sem dar nenhum alarme. E por isso que é muito importante conhecer alguns sinais que seu corpo poderá dar e que poderá salvar a sua vida, a de um familiar ou de um conhecido seu. Esse então é o tema do vídeo e sem demora vamos lá saber os pontos importantes sobre o infarto, os seus sinais, sendo que o último é um dos mais importantes. Segundo as pesquisas, o infarto é uma das doenças que causam mais fatalidades no mundo. Nosso coração é um músculo que precisa de sangue, com oxigênio, nutrientes, para poder cumprir com a sua missão, que é de bombear o sangue para todo o nosso corpo. No ataque cardíaco, o sangue ele poderá encontrar uma barreira que impede ele de avançar nos vasos que irrigam o nosso coração. Você já ouviu falar que alguém está com aterosclerose? Isso é nada mais nada menos do que placas de gordura dentro de nossos vasos sanguíneos e é a principal causa de infarto. Isso se dá porque quando essas placas se desprendem, nosso sangue ele tentará impedir ela e para isso ele poderá formar um coágulo. E devido a isso, o vaso ele poderá obstruir, causando um infarto. E a gravidade do ataque cardíaco poderá ser dada pelo local onde esse coágulo irá se prender. Ou também se demorou muito ir para um pronto-socorro. E essa é a importância de conhecer os sinais que podem ocorrer antes do infarto silencioso. No ataque cardíaco silencioso, o problema maior é que normalmente são confundidos com alguns problemas com uma menor gravidade. E com isso, aumenta e muito o risco de uma fatalidade. Um ataque cardíaco silencioso pode não vir acompanhado de falta de ar, dor no peito ou de dormência. Você está gostando desse vídeo? Então já clica no botão de like rapidinho. Agora, quais os fatores de risco de um infarto silencioso? São os mesmos de um infarto clássico, como a diabetes, tabagismo, sobrepeso, a pressão alta, falta de exercício, o LDL, que é o colesterol ruim alto, e também o HDL baixo, que é o colesterol bom. Falando na idade, ela também poderá dizer quem tem maior risco, como por exemplo, mulheres na menopausa acima de 55 anos ou homens com idade acima de 45 anos também. E tem pessoas que têm história de infarto na família, que também é um dos fatores. Você precisa ficar muito atento também ao diabetes, porque o diabetes ataca silenciosamente os nervos do nosso corpo. Por isso que quem tem diabetes tem risco de ter aquele conhecido formigamento nos pés, ou mesmo não sentir os pés. Mas o problema é que o diabetes também pode atacar os nervos do nosso coração. E com isso, você poderá não sentir dor nenhuma, mesmo com o seu coração sofrendo. Então vamos falar agora sobre os 5 sinais de um ataque cardíaco silencioso que às vezes são ignorados, sendo que o último você precisa saber. O 5º sintoma é a sudorese. Se você está suando, sem estar em um dia quente, sem estar fazendo atividade física, está estranho, tem que lembrar que pode ser um ataque cardíaco silencioso e você deve ir ao pronto-socorro, ainda mais se tiver diabetes. O 4º sintoma é o desconforto mais leve no peito. Lembre-se que talvez uma dor mais fraquinha, geralmente no centro do peito, pode não descartar o infarto. E às vezes pode ser perigosa, pois a pessoa poderá confundir com uma azia, gases, uma indigestão e acaba não procurando uma ajuda. Então, caso essa dor apareça, busque um pronto-socorro para te examinar. O 3º sintoma é a fadiga. A pessoa poderá sentir uma fadiga, um mal-estar aparentemente sem causa e pensar que é por causa de uma falta de uma boa noite de sono, um excesso de trabalho ou mesmo a idade avançada. Se você está incluso em algum daqueles fatores de risco que eu já citei, a fadiga ela pode ser um sintoma importante e que não deve ser ignorado. Procure um pronto-socorro para poder fazer alguns exames, como o eletro do coração, e saber se está tudo bem com você, ok? O 2º sintoma é a falta de ar. Se você, de repente, começa a sentir que acabou de correr uma longa distância, mas na verdade subiu apenas 6 degraus de sua escada.
Se isso acontecer, pode indicar que o seu coração não está sendo capaz de mandar tanto sangue com eficiência para o seu corpo. E no infarto silencioso, a falta de ar pode ocorrer sem acompanhar nenhuma dor no peito. Você também pode sentir tonturas ou vertigens e talvez você poderá até desmaiar. O primeiro sintoma e importante para poder ficar atento é a náusea. Às vezes podemos achar que pode ser uma virose ou até mesmo uma indigestão ou uma gripe. Mas o quadro de náuseas pode ser um sinal de um ataque cardíaco, sim. E você sabia disso? Essencialmente se estiver com um desconforto no peito, suando ou sentindo aquela fadiga. Então fique sempre atento a esses 5 sintomas que o seu corpo poderá te mostrar e nunca se esqueça de procurar uma ajuda médica. Às vezes saber identificar um infarto silencioso é complicado, mas agora eu te darei dicas de ouro para você se proteger de um infarto. Mas Gabriel, tem jeito de se proteger? E a resposta é sim. Caso você já teve um quadro de infarto, o risco de sofrer um outro é maior. E para isso precisará sempre passar por consultas periódicas com o seu médico, seguir o tratamento correto que te foi passado. Se você tem um infarto, se tem stent, se fez cirurgia cardíaca, você tem que tomar seus remédios corretamente. E caso alguém pergunte se vitaminas apenas adianta para poder tratar, a resposta é não. Sempre use os remédios específicos para o seu problema, que o seu médico te passou. Um outro ponto é que se você nunca teve infarto e quer se proteger de um, para isso sempre lembre de combater os fatores de risco que agridem o seu coração. Então é preciso realizar uma atividade física em média 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, parar de fumar, ter uma alimentação balanceada, com menos gordura, controlar sua pressão arterial, controlar a ingestão de açúcar, ter uma boa noite de sono e nunca se esqueça de praticar atividades prazerosas com os amigos para ter uma mente mais saudável. E por fim, não se esqueça de manter seus exames cardiológicos em dia para sempre acompanhar de perto a sua saúde e sempre prevenir de futuros problemas. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe ele, fique com Deus e até a próxima!